Apóstolos, hoje o capítulo de número 6. Nesse capítulo nós vamos ver a instituição dos diáconos. À medida que a igreja crescia, aumentavam as necessidades e os problemas a serem resolvidos. Ou seja, a demanda de trabalho era enorme para os apóstolos. O versículo 1 nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Contudo, eles sabiam que para que o fluir de Deus continuasse na igreja, eles precisavam continuar dedicados à palavra de Deus e à oração. O versículo 2 nos diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Foi dessa necessidade que surgiu o ministério dos diáconos, do grego antigo diakov, que é ministro, servo, ajudante. Os apóstolos se reuniram, oraram e nomearam a princípio 7 diáconos para auxiliar no ministério. No versículo 5 nos diz assim: O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. De agora em diante, as questões funcionais da igreja passavam a ser de responsabilidade deles. Um dos diáconos, o que mais se destacou na igreja primitiva, foi Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo 8 nos diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era poderoso em Deus. Anunciava o Evangelho de Jesus Cristo e Deus, por meio dele, operava sinais extraordinários. Esse desempenho fez com que muitos líderes religiosos se levantassem em oposição a ele. Versículo 9 nos diz assim: Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Inclusive, pagaram propina para que falsas testemunhas apresentassem declarações de blasfêmia contra Estevão. Versículo 11. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Para nós encerrarmos o capítulo de hoje, o versículo de número 15, que nos diz assim: Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então assim nós encerramos o capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.